Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, depois de muito tempo que eu não posto nada no canal, e eu vou fazer esse vídeo. Na verdade, eu fiz um texto semana passada anunciando a venda da Aliança São Paulo, a minha academia, e esse texto gerou uma série de dúvidas e eu acho que talvez um vídeo venha explicar melhor para que todos possam entender o porquê eu fiz esse movimento, né, e qual é o próximo passo aí na minha carreira, obviamente sempre ligado ao jiu-jitsu. Importante eu contar para vocês um pouco da história, né, para que vocês entendam melhor os meus motivos. Então, eu cheguei em São Paulo, né, me formei no Rio de Janeiro, na Academia do Jacaré, vim para São Paulo no final de 93 para 94, já se vão aí 26 anos de estrada aqui em São Paulo. E eu decidi fazer esse movimento porque eu já não acreditava muito no Rio de Janeiro como mercado. Naquela época já vinha acontecendo, a minha geração já estava todo mundo indo embora para os Estados Unidos, eu tinha essa possibilidade também de escolher ir para os Estados Unidos, mas achei que São Paulo seria uma ótima opção. Eu já vinha para cá com frequência devido à minha relação com o Marcelo Bene, que já morava aqui, então já tinha amigos na cidade e já entendia que São Paulo era bem diferente do Rio na questão de mercado de trabalho. Acho que fiz uma decisão bastante acertada, tendo em vista o que virou o Jiu-Jitsu Rio de Janeiro, né, com pouquíssimas academias de ponta lá. E, enfim, comecei minha jornada em São Paulo aqui em 94. Obviamente, muita dificuldade, né, primeiro que o jiu-jitsu em São Paulo não era tão conhecido ainda, depois existia uma série de problemas e São Paulo estava envolvido aqui o jiu-jitsu foi muito, nessa época da década de 90, foi massacrado pela mídia e, enfim, por erros nossos também, mas enfim, era uma realidade difícil de fazer realmente uma academia virar, mas São Paulo sempre me proporcionou muita oportunidade. Aqui eu pude aprender sobre gestão de academia, eu pude saber realmente como cuidar do meu negócio e acredito que eu tenha tido bastante sucesso. Minha academia, a Aliança São Paulo, hoje tem 500 alunos, já tem uma estabilidade aí há alguns anos. Nem sempre foi assim, né? Como eu falei, existiram momentos onde eu estava terminando a minha carreira de atleta lá por volta do ano 2001, 2002, e que eu tinha 80 alunos na minha academia. Era praticamente, eu tinha que viver de aulas particulares e por isso eu dava 10, 12 aulas por dia. Tinha uma carteira de alunos particulares bem bacana, mas a minha turma em si ainda era muito pequena. E aí essa situação me fez enxergar que o futuro seria difícil dessa forma. Então eu tive que realmente entrar e estudar um pouco de como eu poderia crescer o meu negócio. Foi o que eu fiz. Foi quando eu fui tirando o pé das aulas particulares, fui passando meus alunos para meus professores que vinham ali me auxiliando para que eu pudesse dar mais atenção à academia como um todo, e eu consegui de fato fazer isso. A minha academia ficou uma academia de um porte muito maior, assim, talvez uma das maiores do Brasil, mas isso me levou para um outro problema, né? Como é que eu poderia um dia também sair disso, porque vai chegando uma hora que essa rotina vai ficando extenuante e eu sentia que a minha qualidade como professor também ia diminuindo, né? E eu tenho a felicidade de ter criado dentro da minha escola uma série de grandes atletas, de excepcionais professores. E aí é legal a gente voltar um pouco no tempo para lembrar de oportunidade, né? De como a gente cria oportunidade para as pessoas que estão junto da gente. Eu me lembro da primeira saída de um atleta nosso para os Estados Unidos, foi o Marcelinho Garcia, que foi para Nova York, para uma das nossas filiais lá, se não me engano, em 2007. E isso foi é como se estivesse arrancando um braço
meu, né, quando o Marcelinho teve que sair, mas eu já entendia que aquele era o único caminho possível, que nunca uma academia não comportaria nós dois no mesmo teto, ainda mais naquela fase que a academia vivia. Então, ao Marcelinho se seguiram outros exemplos, né, como o Cobrinha, quando foi para Atlanta, logo depois o Lucas, Bruno Malfacini, enfim, Léo Nogueira, Bernardo Faria, Thomas Lisboa. As pessoas foram saindo da academia e se colocando no mercado, e isso acabou sendo um canal de escoamento aí necessário, né, para que todo mundo permanecesse dentro do time, fortalecendo a equipe, e ao mesmo tempo a academia pudesse dar para eles ali um selo de qualidade, para eles terem saído dali. Isso passou a ser um processo natural para a gente. Mas eu entendia que alguém teria que ficar no meu lugar em algum momento, né? E eu escolhi o Michael Lang. E por que eu escolhi o Michael? É claro que existe ali uma convergência de timing. Talvez se o Marcelinho, se o Cobrinha, se o Lucas, ou se eles pudessem também estar nessa briga para ver qual seria ali o ideal. Mas o fato é que o Michael estava na hora certa, foi o cara certo na hora certa, no lugar certo. Né? O Michael é um cara que não preciso nem falar da qualidade dele como atleta, mas é um cara que tem um perfil que eu acho que se encaixa muito dentro do nosso negócio. Ele já é meu sócio há alguns anos, que já cuida dos nossos alunos, já cuida da academia, já entende como tudo funciona, e por isso ele foi escolhido. Estou muito feliz em poder criar talvez a maior oportunidade que eu criei até hoje dentro do jiu-jitsu, que é poder colocar o Michael com uma participação maior na academia e tocando o negócio em si. Por que eu faço isso? Por dois motivos. Um, porque eu sinto, como eu mencionei anteriormente, que começa a existir um declínio da minha parte técnica, ou da minha disposição, da minha energia de estar ali, que é uma coisa extremamente natural, né? E quando eu olho para as outras pessoas que estavam na minha frente em termos de tempo no jiu-jitsu, eu vou vendo que esse futuro de ficar na academia fazendo a mesma coisa necessariamente traz um declínio. Então eu decidi que eu não queria passar por esse momento. Então acho que o meu momento de saída é agora. Paralelamente a isso, eu fui construindo essa saída, me dedicando mais à associação e construindo um suporte melhor para os nossos filiados, e é essa energia que eu vou colocar agora, né? Então eu fico full time na associação. Hoje nós somos mais de 300 escolas em 22 países, então a gente tem bastante trabalho para fazer, para trazer mais suporte para os nossos filiados em termos de metodologia, de suportes da marca, de marketing, de como atender o nosso aluno na ponta final de uma maneira uniforme e com mais qualidade. Então tem muito trabalho para fazer. Eu estou muito animado com essa nova fase, mas eu acho também que foi um movimento muito importante de criação de oportunidade, e é isso uma das coisas que eu acho que eu, botando energia agora na associação, eu vou poder criar ainda mais, né? Criar mais oportunidade para as pessoas que realmente querem se dedicar ao jiu-jitsu, que amam o nosso time e que fazem isso, na verdade, com muita dedicação. E eu tenho certeza que a Aliança vai poder proporcionar oportunidades como essa para muito mais gente. Então eu estou muito feliz com esse momento. Acho que o Michael vai fazer um excepcional trabalho à frente da Aliança São Paulo. Claro que continua sendo a minha academia, continua sendo o lugar que eu vou treinar, que eu vou dar minhas aulas. As pessoas me perguntam: pô, mas você vai parar de ir na academia? Você vai parar? De jeito nenhum. O jiu-jitsu é o que eu amo fazer. Eu costumo dizer que se eu não trabalhasse com isso, seria o que eu ia fazer todos os dias como esporte. Então eu vou continuar indo na academia diariamente, como eu sempre fiz, e dando meu treininho lá, né? Então espero que esse vídeo tenha aqui esclarecido um pouco mais dessa história. Se vocês quiserem ler o texto, vou deixar aqui o link na descrição para que vocês possam ir no meu blog e ler o texto.
Caso vocês tenham curiosidade, tem algumas coisas de repente que eu botei lá que não estão aqui no vídeo. Mas enfim, queria fazer esse vídeo aqui para explicar tudo para vocês, desejar muito sucesso para o Mike nessa nova fase da carreira dele. Sei que é um desafio grande, mas a gente vai estar junto aí para dar o suporte necessário para que, como tudo na vida dele, seja um sucesso. Valeu!